Um ataque iraniano que atingiu um prédio em Israel, bem perto de Jerusalém, deixou ao menos 9 mortos. Nós vamos direto para Israel conversar com Ariel Kibrit, engenheiro brasileiro e morador de uma cidade que fica perto ali da área bombardeada pelo Irã. Ele conversa com a gente agora ao vivo. Ariel, seja muito bem-vindo, bom ter você com a gente aqui nessa cobertura especial do SBT News. E eu já começo perguntando para você, claro, qual é a situação de momento, né? Como tem sido aí este domingo para todos vocês e o que você consegue compartilhar, traduzindo e trazendo o cenário aí da localidade de vocês. Boa tarde. Bom, boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os espectadores. O domingo pode ser dividido em duas partes. A parte da manhã foi bem tumultuada. Como você mesmo mencionou, a gente teve aqui o míssil que atingiu uma área residencial com 9 mortos e dezenas de feridos. Porém, na parte da tarde está silencioso, né? Está silencioso, a gente escuta menos aviões passando. Não tiveram sirenes depois do almoço, então, por enquanto, o clima está de silêncio e tranquilidade, mas a gente está sempre em alerta, esperando, porque a situação ainda está bem tensa, a gente ainda está bem preocupado e acompanhando aqui na mídia local, vendo as notícias para saber do que está acontecendo, que a gente não tem acesso direto daqui da nossa casa. E Ariel, conta pra gente também como foi o momento desse ataque, né? De que forma que vocês ficaram sabendo? Foi possível ter algum tipo conseguir ouvir alguns desses ataques, alguns dos momentos em que começaram esses ataques? O que você consegue trazer para a gente conseguir, talvez, pelas suas palavras, entender como foi esse momento? Bom, tudo começou, na verdade, no sábado, às 8h15 da manhã, né? A gente está se preparando para ir à sinagoga, para a nossa reza matinal do Shabat, o nosso dia do descanso, quando teve a sirene de aviso que aconteceu alguma coisa, uma sirene que a gente já conhecia. Foi a mesma sirene que a gente ouviu na madrugada do dia 12 de junho, quando começou a Primeira Guerra. Ela é uma sirene mais curta, ela vem acompanhada de um alerta âmbar nos telefones, né, que também é muito utilizado nos Estados Unidos para crianças que são sequestradas, que vem pela rede de celular, ele não precisa de internet, e aí nós sabíamos que a guerra havia começado. Já antes disso mesmo estava um clima bem tenso, ninguém sabia quando ia acontecer, mas sabia que era uma questão de tempo, e assim nós fomos avisados mesmo no nosso dia de descanso, sem e-mails eletrônicos, sem nada. Os nossos celulares têm um modo especial para esse dia, onde nós recebemos os alertas e conseguimos vê-los sem nenhuma interação física com o telefone, e a partir de então, toda a cidade, todo o país entrou em estado de alerta máximo, e nós, ainda por estarmos desconectados de meios eletrônicos, não sabíamos das notícias, a gente não sabia o que estava acontecendo. Nós estávamos mais apreensivos, talvez por conta disso. Houveram muitas sirenes no próprio sábado. O nosso Shabat, ele termina no sábado com o nascer das estrelas. Quando nós tivemos já acesso às notícias, entendemos o que estava acontecendo, a dimensão do evento, era alguma coisa muito, muito grande que estava acontecendo no Oriente Médio de uma forma geral. E começamos a acompanhar. E eu, da minha casa, da minha varanda, eu consigo enxergar desde o sul de Ashkelon até praticamente Natânia, que é mais ao norte, é um espaço aberto. E no meio desse caminho, nesse perímetro nesse que eu consigo enxergar, tem diversos lançadores da Defesa Aérea de Israel. A gente consegue ver os interceptadores subindo, a gente consegue ver os estilhaços e os mísseis passando. Infelizmente, primeiro prédio que foi atingido em Tel Aviv, eu consegui ver da minha varanda o míssil chegando e atingindo ele, apesar de que são muitos quilômetros. Para as pessoas terem ideia do tamanho da explosão e da potência desses mísseis, deu para ver. Eu devo estar talvez a 20 quilômetros de distância da onde foi, no espaço aéreo, né, em linha reta, do lugar, e foi possível ver da minha varanda.
A noite, bem turbulenta, muito difícil dormir seguido, a cada 1h30, 2 horas, uma sirene. Todo mundo levanta, todo mundo fica no quarto protegido, no bunker que quem mora aqui em apartamentos que foram construídos a partir de 1990 tem esse privilégio de ter um bunker em casa, né? Eu acredito que aqui seja o único lugar do mundo que, infelizmente, a gente tenha que ter um recurso desse dentro da nossa casa. E assim foi desde o sábado de manhã até agora, a hora do almoço, mais ou menos, umas 4 horas atrás, talvez. Entramos e saímos, nós sabemos a hora que nós vamos entrar no abrigo protegido, nós não sabemos a hora que nós vamos sair, só se pode sair depois que a gente recebe o aviso do governo. Existe um aplicativo oficial onde nós seguimos todas as orientações, eles nos avisam quando houve um lançamento do Irã, ainda sem saber exatamente onde ele vai, para onde ele está direcionado aqui no país. E eles vão nos avisando. Nós temos a mesma sirene de ataque aéreo que toca nas ruas, também toca nos celulares, avisando para entrar nesse abrigo, nesse quarto protegido da nossa casa. E a saída só é permitida quando eles avisam que o ataque temporariamente cessou, não há mais perigo, não tem mais estilhaços caindo do céu das interceptações, não tem mais mísseis a caminho. E aí nós saímos do quarto. Então, é um ambiente bem tenso. Também, depois que a gente se inteirou das notícias, fica apreensivo, porque de um minuto para o outro, o país inteiro muda a situação dele de, entre aspas, uma rotina normal, onde todos vão para os escritórios, as crianças para as escolas, todas as lojas do comércio funcionam normalmente, vira tudo, e tudo de uma hora para outra agora é trabalho remoto, as crianças também com estudos remotos em casa, somente serviços essenciais passam a funcionar. Assim é o estado de emergência. Agora, com relação à sua pergunta sobre esse ataque, que foi a mais ou menos entre 8 e 10 quilômetros da minha casa, onde o míssil atingiu, nós ouvimos a sirene que avisa entre no abrigo, entramos no abrigo. Depois de mais ou menos uns 2 minutos que a gente estava lá dentro, a gente ouviu um estrondo muito forte. As paredes, que são de concreto armado, elas, de uma certa forma, até tremeram um pouco, né? E daí a gente também pode ter uma ideia da potência desses mísseis que o Irã está atirando não só contra Israel, mas também contra outros países do Oriente Médio e bases americanas na região. Quer dizer, cada um deles com 0,5 tonelada, 1 tonelada de explosivos, são explosões imensas, uma coisa que, assim, eu acredito que poucas pessoas, fora de quem vive nessa realidade que a gente está vivendo agora, já experienciaram na vida delas. E a gente tem que continuar tentar o mais próximo possível de uma rotina. Às vezes a gente até faz exercícios físicos juntos dentro de casa, porque a gente evita sair, academias não funcionam, você não pode sair se exercitar na rua, as crianças ficam em casa, a mobilidade muito reduzida, quer dizer, a gente só sai realmente para coisas extremamente necessárias, e a gente reza que isso acabe logo, que termine o mais rápido possível, com menos vítimas possíveis, e que, se Deus quiser, em breve a gente tenha um longo período de paz no mundo. A gente acompanhando, então, um relato bastante completo, que traz a dimensão de toda a angústia, toda a ansiedade vivida por aqueles que estão ali em Israel. O Ariel, inclusive, Ariel, a gente vai trazer para a nossa conversa a minha colega Vitória Bel, direto de Brasília, que ela tem uma pergunta para você. Ariel, a minha dúvida é em relação a como que isso está repercutindo entre os israelenses e seus colegas também, enfim, quem está vivendo isso na pele. Existe, de alguma forma, uma crítica ao governo israelense, a forma como o governo israelense vem lidando com a situação, ao fato do governo israelense ter feito esse ataque ao Irã e agora, portanto, vocês sofrem as consequências disso, das retaliações
retaliações iranianas, ou você avalia que existe um apoio às atitudes do governo israelense? Como que a população tem respondido a isso? Boa tarde, muito boa pergunta. O que eu posso dizer é que assim, o povo israelense é um povo muito unido, é um povo que entende as prioridades e nesses momentos todas as diferenças são colocadas de lado. Quando o governo ele age em função de defender a população de uma ameaça existencial, eu, pelo menos, não conheço ninguém que seja contra, que fale mal. Muito pelo contrário, a gente quer aqui continuar existindo, a gente quer continuar levando a nossa vida como a gente sempre levou, a gente quer continuar o nosso dia a dia e realmente nessas horas, na hora que, por exemplo, Deus nos livre, acontece uma catástrofe como aconteceu hoje, com 9 mortos e mais de 30 feridos, mais ou menos 35 feridos com um míssil que, infelizmente, o sistema de defesa aéreo não conseguiu interceptar, o povo ele se une, então todos pela mesma causa, a causa existencial, a causa pelo país e pelo mundo ocidental, porque o Israel, sim, era a grande mira do Irã, mas sem dúvida nenhuma, e isso é sabido por muitas pessoas já, que o objetivo maior é o mundo ocidental, é os Estados Unidos, é a Europa e assim por diante. Então, a gente aqui, a gente sabe que é um período difícil, é um período que vai ter consequências em todos os aspectos, consequências políticas, consequências civis, consequências econômicas, mas é para um bem maior. E esse bem maior é o que está na prioridade de todo mundo, é o que todo mundo se preocupa, e por isso eu acho que a questão crítica do governo ela é deixada de lado nessas horas. Da mesma forma que em outubro de 2023 acabaram as manifestações contra o governo e o povo se uniu pela causa para se defender, assim a história do povo israelense, do povo judeu. Sempre quando há uma ameaça, a gente se une, a gente deixa as diferenças de lado e todos em prol da sua existência, da sua defesa e da sua continuidade. Luiz Kogut, vamos trazer então um pouco da sua percepção sobre esse assunto, perguntando aí para o Ariel, por favor. Eu achei impressionante o relato do Ariel de como que a queda de um míssil desse, um míssil de cruzeiros, ele estava a mais de 10 quilômetros de distância e essa é a realidade de uma cidade em guerra. O míssil de cruzeiro cai, parece que é um avião a jato, né, Ariel, passando próximo da sua janela e depois as paredes sacodem, é uma coisa impressionante. Eu acho que o telespectador tem que... esse é um relato de primeira ordem, de primeira pessoa, muito claro do que acontece numa zona de guerra. Mas, Ariel, queria saber a sua percepção. Vocês têm essa situação de guerra agora em relação ao Irã, que é uma guerra aérea, é uma guerra que está acontecendo tanto nas cidades de Israel quanto lá no Irã. Eu queria que o senhor comparasse como que fica a sensação de medo, por um lado, e, por outro lado, a sensação de euforia, porque o início de uma guerra traz sempre, principalmente entre os combatentes, mas até entre os civis, uma sensação de euforia, vou defender a minha pátria. Existe alguma diferença entre essa guerra de agora, a de junho do ano passado, e aqueles ataques terroristas que aconteceram em outubro de 2023? Como que está a sensação, o medo e a euforia da população em Israel? Como meu amigo pessoal, inclusive, Major Rafael falou, a gente não gosta de guerra. É uma situação que a gente não incentiva e que eu acho que falar que existe essa euforia, talvez se existir uma conotação negativa da palavra euforia, essa é a conotação que deve ser dada para isso. Ninguém fica feliz, todo mundo fica num cenário de incerteza. A gente nunca sabe quando vai acontecer e o que vai acontecer. E não importa se é uma guerra terrestre, como aconteceu em outubro de 2023, ou uma guerra aérea, as duas são terríveis iguais, as duas trazem vítimas igualmente trazem vítimas. E, de novo, a gente não gosta desse tipo de situação e
a gente fica muito preocupado e apreensivo, porque no final das contas é o país de muitas pessoas, o país que muitas pessoas como eu escolheram para viver, né? E que tem essa ameaça existencial. E é uma coisa que, infelizmente, envolve também civis inocentes, não só quem está nas Forças Armadas, não são só soldados que são treinados e preparados para esse tipo de momento. O que sim eu posso dizer é que, de uma certa forma, apesar de toda essa mistura de sentimentos, existe uma certa tranquilidade, porque sim, o país cuida dos habitantes da melhor forma possível, eles nos orientam, eles nos previnem, o Exército tem tecnologias e ferramentas para defender os civis da melhor forma possível, e isso dá até uma certa tranquilidade, se eu posso assim falar, porque apesar da gente não saber quando vem o próximo míssil, aonde ele vai cair e qual vai ser o estrago que vai ser feito, a gente tem, por outro lado, todo esse cuidado e essa segurança que o Estado passa para a gente, defendendo realmente os civis e o país dessas ameaças externas. Ariel, vou colocar aqui o Renato Machado, nosso analista aqui baseado na Europa, para também trazer uma pergunta para você. Boa tarde, Ariel, tudo bem? Ariel, eu tenho, na verdade, duas perguntas para você. Uma em relação ao clima. Você disse agora há pouco que existe muita confiança na tecnologia de Israel e depois teve essa bomba que acabou atingindo. É um caso isolado em relação a todos os outros que são interceptados, mas acontece. E ao ler uma notícia como essa, a insegurança em relação ao sistema de defesa, ela aumenta, e não em relação ao sistema, mas em relação à sua própria vida. Você passa a se sentir mais inseguro ao ler uma notícia sobre essa. E a outra pergunta, você usou algumas vezes a expressão que o Irã ele oferece uma ameaça existencial. Eu gostaria de saber como isso é algo que todos os israelenses falam, todos os que a gente entrevistou aqui, eles sempre vão, essa é a mesma expressão utilizada. Então, eu gostaria de saber um pouco assim, como que se constrói isso de que os israelenses acreditam que o Irã representa uma ameaça existencial? É um noticiário internacional? São os dados mostrados pelo governo de construção de mísseis? É a retórica de políticos? É as pessoas conversando na rua e apontando o regime iraniano? Como que essa imagem se constrói? Boa tarde. Eu vou responder primeiro a primeira pergunta. Eu acho que a notícia de que um dos mísseis não conseguiu ser interceptado e caiu realmente é uma notícia muito trágica, muito preocupante. Mas, por outro lado, eu vejo na notícia os outros 90% dos mísseis que sim foram interceptados e não atingiram, não causaram maiores danos, além de danos materiais com os estilhaços que caem. Então, isso por si só não aumenta a preocupação, porque a gente vê e, infelizmente, a gente acompanha ao longo do tempo também que o nível de precisão da defesa aérea israelense aumenta drasticamente. Então, com o tempo, esses 90%, alguns anos atrás eram 82%, e se voltar mais alguns anos atrás eram 70%. Então, quer dizer, existem novas tecnologias, existe o aprimoramento da tecnologia existente, e isso é uma coisa sabida, na verdade, é um risco que a gente tem. Com certeza, quando cai mais perto da gente, a gente sente mais, mas a gente sente muito, não importa onde. Israel é um país muito pequeno, territorialmente falando, é um país que as distâncias são realmente muito curtas, e a gente sente essa unidade do país. Cada míssil que não é interceptado, que cai, que gera vítimas, seja fatais ou não fatais, o povo se comove, o povo sofre junto.
mas realmente eu não acho, pelo menos o meu sentimento particular, que aumenta a minha preocupação, que eu me sinto mais exposto ou menos protegido porque aconteceu isso. De novo, porque o foco é realmente o quanto esse sistema ele acerta, né? Esse é o principal foco da gente, porque realmente dá para ver claramente, até em ataques passados, mesmo até antes da última Guerra dos 12 Dias, quando eles lançaram centenas de drones e centenas de mísseis em retaliação, foi assim realmente um nível de sucesso muito grande. Agora, com relação à segunda pergunta, eu acho que fica muito claro quando um país ele coloca numa praça principal pública um timer, um contador de quanto tempo falta para Israel ser destruído. Eu acho que isso já deixa bem claro para quem vê essa situação que é uma ameaça existencial, que o objetivo deles é destruir Israel, banir Israel do mapa. Então, eu acho que vai muito além de simplesmente conversas entre vizinhos ou entre amigos, ou que a mídia aqui divulga, ou qualquer coisa que seja influência externa. Isso são fatos, isso havia até junho do ano passado, esse relógio estava contando na praça central do Irã quanto tempo faltava para a destruição total de Israel. E acho que isso por si só já é o atestado de que realmente essa afirmação que os israelenses fazem de ameaça existencial é realmente fundada e conectada com a realidade do que o regime dos ayatolás eles pregam. Ariel, a gente continua aqui batendo um papo com você, pegando um gancho um pouco nesse questionamento que o Renato fez. Ele fala sobre a retórica dos políticos. A gente sabe que existem figuras no mundo político que acabam trazendo direcionamentos nas suas falas, nas suas publicações e também na forma como levam as informações para a imprensa. O meu questionamento para você é: qual a sua leitura e também dos seus pares em relação às declarações políticas das lideranças israelenses? Eu acho assim, eu acho que realmente cada político tem a agenda que ele quer avançar. Ele tem os tópicos que são de interesse também políticos, mas não só isso. E tem certos temas que são uníssonos. Acho que essa é a palavra em português, que todos falam a mesma coisa, que não tem divergência. Aqui, se você for ver a fala política, tanto da esquerda, quanto da direita, quanto dos partidos de centro, dos políticos de centro em Israel, nesse caso específico, ele é a mensagem ela é única. Não tem aqui divergência de políticos que vão falar diferente ou vão falar outra opinião. Nesse caso específico desse assunto, a mensagem é única, da mesma forma que quando houve o ataque em 2023 também, todos eles falaram exatamente e passavam a mesma mensagem. Então, aqui nesse caso específico, eu acho que é menos uma questão de mensagem política, de agenda que os políticos querem divulgar e avançar, e muito mais aqui a questão dos fatos, e que contra fatos fica realmente difícil ter argumentos. Então, todos eles passam a mesma mensagem. Nesse caso específico, não tem divergência entre as frentes políticas do país. Tá certo. Ariel Kibrit, engenheiro brasileiro, morador, então, aí de Israel, uma cidade que fica bem perto da área bombardeada pelo Irã. Muito obrigado, viu, pela sua participação, pela sua disponibilidade. A gente espera que todos os seus aí se mantenham em segurança e, claro, contamos com você em uma próxima aqui no nosso SBT News. Uma boa tarde para você. Muito obrigado, boa tarde.